Olá, hoje a gente vai mergulhar num conceito da psicologia que, olha, todo mundo tem, mesmo sem saber. A tal da sombra. Vamos investigar como ela se forma, especialmente lá na infância, e qual é o papel dos pais nisso tudo. Nossa conversa vai ser guiada pelas ideias de um analista junguiano, o John Sanford, mais especificamente de um capítulo chamado Os Pais e a Sombra dos Filhos. A missão aqui é entender o que é essa sombra, como ela aparece e por que essa relação com os pais é tão fundamental, né? Então, bora lá destrinchar isso. Como é que o Sandford define essa sombra? É uma coisa ruim que a gente tem que eliminar? Ótima pergunta para a gente começar. Olha, segundo Sanford, a sombra não é tipo um sinônimo de maldade, sabe? É mais uma parte natural e inevitável da gente. Pensa assim, como se fosse um saco invisível que a gente carrega. Um saco invisível? Isso. E nele a gente vai colocando, sabe? Traços como raiva, egoísmo, inveja. Basicamente, tudo aquilo que não bate com a imagem ideal que a gente acha que precisa mostrar. Principalmente na infância, para ser aceito, para receber amor. Entendi. Então não é um defeito, digamos. É parte do processo de crescer. E como é que esse saco começa a encher? Você falou da infância. Sim, sim, começa bem cedo. E é um processo universal, acontece com todo mundo. A gente nasce com um potencial enorme, sabe? Uma personalidade de 360 graus, como diz o Sanford. Em 360 graus, gostei disso. Mas aí, rapidinho a gente aprende, pelas reações dos pais, da escola, dos amigos, que certas partes nossas não são muito bem-vindas, né? Ah, os clássicos. Menino não chora. Exato. Ou não seja egoísta, controla essa raiva aí. E para garantir o amor, a aprovação, a gente começa a reprimir essas características, empurrar elas para esse saco, para a sombra. E olha que interessante, esse processo é até importante para formar o nosso ego, a nossa identidade consciente, né? O centro que organiza a nossa realidade. Só que o perigo está no excesso, reprimir demais. Faz todo sentido. E isso me leva a pensar no papel dos pais. Muitos pais tentam guiar dando sermão, né? Dizendo o que é certo, o que é errado. Isso adianta, segundo o Sandford? Então, aí que a coisa fica interessante. O Sandford diz que essa pregação moralista, assim, direta, geralmente não funciona muito bem, às vezes até atrapalha. Sério? Mas por quê? Mas com a própria sombra, a criança saca a hipocrisia, né? Nossa, que ponto importante. Quer dizer, a forma como os pais lidam com as suas sombras é que ensina de verdade. Exatamente. É muito mais instrutivo. E aí entra um paradoxo, talvez. Se os pais tentam reprimir demais certas coisas nos filhos, mesmo querendo ajudar, qual o risco? E isso, tem um paradoxo delicado aí. Não dá para querer eliminar totalmente o lado escuro da criança, porque a sombra fica mais perigosa justamente quando a gente ignora ela completamente, quando reprime demais. Pega a raiva, por exemplo. É uma emoção humana normal, às vezes até necessária, né? Uhum. Se os pais só dizem é feio sentir raiva, a criança aprende o quê? A esconder aquilo para ser amada? Isso pode criar uma divisão interna, sabe? Uma perda de contato com a própria força, com a vitalidade. Entendi. A chave, então, é o equilíbrio. É tipo, validar o sentimento, mas limitar a ação que machuca. Algo como, olha, eu entendo que você tá com raiva, é normal sentir isso, mas não pode jogar pedra, não pode bater no irmão. Ah, sim. Validar a emoção, mas dar um limite para a ação. Isso ajuda a criança a aprender a controlar o impulso sem ter que negar o que está sentindo. Perfeito, é por aí. E para conseguir fazer isso, os pais precisam estar bem resolvidos com as próprias sombras, imagino. Precisamente, é fundamental que os pais tenham alguma consciência, alguma aceitação da sua própria sombra. Senão fica muito difícil guiar a criança nesse terreno. Faz sentido. Mas, ó, um ponto importante. Aceitar a sombra não é ser permissivo, tá? Deixar a criança fazer tudo também não ajuda. Um ambiente sem limites claros enfraquece o ego da criança. Dificulta para ela lidar com os desafios depois, inclusive com a própria sombra. Certo. Equilíbrio é a chave.
E essa necessidade de autoconsciência dos pais me faz pensar em outra coisa. Projeção. Como a sombra entra na forma como a gente vê os outros. Excelente gancho, é isso mesmo, nos leva direto para a projeção. E o que é fascinante aqui é a ideia de que, muitas vezes, aquilo que mais irrita a gente em outra pessoa Hum, são reflexos de partes da nossa própria sombra, coisas que a gente não reconhece ou não aceita na gente mesmo. Tem aquela frase implícita, né? Só consigo ver no outro aquilo que, de alguma forma, existe em mim. uau, forte isso. É. O autor Robert Bly até conta um caso pessoal. Ele percebeu que a raiva imensa que ele sentia de publicitários era, em parte, uma projeção das próprias ambições dele, das questões mal resolvidas com dinheiro. Que insight. Mas isso quer dizer que toda vez que eu fico irritado com alguém é só projeção minha? Não existe raiva legítima? Não, não. E essa é uma ressalva crucial que o Sanford também faz, claro. Existe sim raiva e indignação, totalmente legítimas diante de injustiças reais, crueldade, abuso. Pensa em, sei lá, genocídio, opressão. Ah, sim, claro. Nesses casos, a reação negativa não é só, ou talvez nem seja, projeção da sombra pessoal. É uma resposta adequada, necessária ao que está acontecendo lá fora. O autoconhecimento da sombra ajuda justamente a gente a tentar discernir, né, o que aqui é meu e o que é uma resposta válida ao mundo. Entendi. O trabalho não é eliminar a sombra, mas conhecê-la, para se entender melhor e entender as reações. Se a gente fosse, então, resumir os pontos principais dessa nossa conversa. Bom, acho que podemos dizer que a sombra é inevitável, é parte da gente. A infância e a relação com os pais, principalmente o exemplo deles, são super importantes na formação dela. Uhum. Reprimir demais é perigoso, pode tirar nossa vitalidade. Os pais precisam ter consciência da própria sombra para ajudar os filhos. A gente tende a projetar a nossa sombra nos outros. Mas nem toda reação forte é projeção. Existe raiva legítima. Exato. E, no fundo, encarar a sombra de frente, com honestidade, mesmo sendo difícil, é o caminho para mais consciência, para integração. Isso deixa a gente com uma baita reflexão, né? Quais são esses sacos invisíveis que cada um de nós carrega por aí sem nem notar? Exatamente essa pergunta. E como que esse mergulho na própria sombra pode, no fim das contas, nos tornar mais compreensivos conosco e com os outros. Tem aquela frase do Gandhi, né? Que os deuses e demônios estão no nosso coração e é lá a batalha. Modela imagem. Talvez a maior proteção seja essa honestidade sobre a nossa natureza complexa. Uma perspectiva muito profunda para a gente fechar essa análise. Fica aí o convite para continuar pensando nisso.